Estamos aqui para mais uma Conexão Bretanha. Olá! Olá, Janaína, como você está? Tudo bem? Tudo certo por aí? Tudo certo, estamos aqui nos preparativos, convidando aí a todos que sigam as redes sociais da Bretanha, @BretanhaSuínos, no Instagram, no LinkedIn, compartilhem, curtam. Nós estamos também no YouTube, @BretanhaSuínos, tem um monte de conteúdo legal lá no YouTube. A nossa última live com o Dr. Everton está lá, onde falamos sobre os aspectos econômicos da reprodução, como maximizar o resultado econômico através da reprodução. Bem-vinda, Janaína, a este trabalho, a esta interação com a nossa comunidade Conexão Bretanha. A Janaína, então, para aqueles que não conhecem, é paranaense, de Irati. Fala um pouquinho de você aí, já. Depois eu faço a introdução formal. Eu sou paranaense, já pelo meu sotaque é bem perceptível. Sou médica veterinária, formada pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, que é em Guarapuava. A partir de então, durante a minha graduação, eu fiz estágio em suinocultura e quando eu me formei, eu entrei na Bretanha, que foi onde eu iniciei, né, minha carreira profissional. E dentro da Bretanha, eu pude já desenvolver várias áreas dentro da reprodução, desde a parte de UPL, quanto a parte de centrais de sêmen. E dentro desse atendimento às centrais de sêmen, trabalho muito forte com a parte do controle de qualidade das centrais. E nesse tempo, são 8 anos que eu estou dentro da empresa, né, desempenhando esse papel na parte de reprodução. Muito bom. E não esquecendo, né, que durante esse processo, eu ainda fiz um mestrado, né, profissional em produção e sanidade animal, que foi no Instituto Federal Catarinense, com o foco no controle de qualidade de centrais de sêmen. Muito bom. Importante destacar que a Janaína, então, é prato da casa. A Janaína se desenvolveu dentro da Bretanha, começou dentro do nosso programa de trainees, onde desenvolveu toda a sua carreira dentro do nosso valor de valorizar e desenvolver talentos. Então, a Janaína segue aqui. Vale destacar que o mestrado da Jana, como intimamente ela é chamada dentro da Bretanha, a Janaína, então, o mestrado dela foi em cima dos dados colhidos do nosso programa Sêmen de Alta Qualidade, do qual a Janaína é uma das principais pessoas que ajudou a desenvolver. Do conceito do programa de sêmen de alta qualidade para o resultado e a qualidade do trabalho que nós temos hoje, nós devemos muito ao trabalho da Janaína, né, ao longo desses 8 anos de empresa e pelo menos 6 no programa de qualidade, né, Jana? Sim, foi esse tempo mesmo. E aí, dentro desse programa, a gente pode desenvolver processos operacionais, né, que eles nos auxiliam a identificar os pontos críticos, né, para controle dentro dos demais pontos que a gente vai analisar, que um deles nós vamos comentar muito breve. É um tema contaminação de doses, né? É um tema que nós teríamos assuntos aqui para fazermos um workshop dedicado, vamos tentar resumir em 30 minutos, né? Então, enfatizando aí, pessoal, o Conexão Bretanha vai ao ar todos os meses, sempre com assuntos muito importantes, muito relevantes para o nosso sistema de produção, para a cadeia de produção de suínos. Nos sigam, compartilhem no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no YouTube, @BretanhaSuínos. Esse material, essa live de hoje, esse papo que nós vamos bater eu e a Janaína, vai estar gravado, vai estar disponível no YouTube. Creio que a partir de amanhã já estará disponível lá no nosso canal do YouTube. Muito bom, Janaína. Então, eu acho que vamos começar a falar um pouquinho, então, desse tema
instigante, nós como veterinários, né? Contaminação leva a pensar em bactérias, nós veterinários sempre estamos muito ficamos excitados quando falamos em contaminação, em doenças, né? Nós aprendemos muito nos últimos anos com a parte de produção de doses de sêmen em larga escala, com a parte de transporte de doses de sêmen a largas distâncias, né? Esse aprendizado, e nós, esse time da Bretanha, do qual você faz parte, do qual você é especialista e cuida aí, junto com a equipe técnica do programa Sêmen de Alta Qualidade, a gente aprendeu muito, né? E para começar esse bate-papo, Jorna, eu gostaria de começar por um ponto. Alguns anos atrás, talvez 7 ou 8 anos atrás, se um cliente, um produtor, relatasse para mim, pessoalmente, que estava tendo problemas de descargas vulvares, de corrimento nas suas porcas logo após a inseminação, eu diria que o problema estava na maternidade, que ele deveria rever seus protocolos de medicação de porcas, protocolo de atendimento ao parto. Mas a experiência nos ensinou de que isso pode vir da dose. Dentro disso, nos conta um pouquinho da tua experiência a campo, experiências onde você foi atender esse tipo de reclamação e como nós aprendemos com isso. Então, isso daí a gente sentiu na prática, né? E tudo a gente aprende, às vezes, pela dor. Então, esse foi uma dor, né? Então, tivemos essa reclamação de corrimento nas fêmeas. E aí, o ideal é sempre identificar qual que é a fase. E, realmente, estavam acontecendo corrimentos que eram pós-cobertura. E eu pude presenciar, né? Isso daí é patenteado, digamos assim. A gente pôde registrar esse momento. Que após realizar a cobertura das fêmeas pela manhã, quando era cerca da hora do almoço, ou seja, muito rápido, não tinham nem passado nem 3 horas pós-cobertura, haviam 11 fêmeas que estavam apresentando descarga vulvar. Isso uma do lado da outra. Então, nós temos até um vídeo que ele é bem impactante, porque é algo que a gente, digamos assim, se a gente conta, né, como agora às vezes a gente não acredita, então às vezes precisa ver, e de tão intenso que era o crescimento bacteriano das doses. E nesse caso, como que a gente conseguiu chegar a esse diagnóstico? A gente pegou as doses que estavam na conservadora, que eram os mesmos animais que haviam sido utilizados para inseminação, e levou para o laboratório. E, dito e feito, a gente conseguiu identificar que havia um crescimento extremamente alto nessas doses, inclusive com uma bactéria que ela é uma terrorista, e ela faz esse crescimento muito alto, muito acelerado, quando ela tem condições, e aí o estrago está feito, né? Então, isso pode acontecer. E podem acontecer em demais fases. O importante é que a gente se precaveira, né? Que a gente se antecipe a esse problema, no caso. Que a gente precisa ter segurança no nosso processo, para a gente conseguir identificar falhas para que isso não aconteça. Esse vídeo, Jana, eu poderia dizer que esse vídeo tomou o mundo, né? Eu tive a oportunidade de uma palestra que eu fiz no ITM, na Espanha, apresentar esse vídeo, ilustrando, e depois em algumas situações, em algumas oportunidades, utilizei esse vídeo nos Estados Unidos, ilustrando também um problema de contaminação imediatamente após a inseminação, com uma incidência, uma prevalência em quase 100% das porcas inseminadas. Mas você falou aí do nome da bactéria. Qual é essa bactéria que nós passamos a conviver nas centrais de sêmen e que causa tanto terror para os donos, para as equipes, para os profissionais das centrais e, por conseguinte, das granjas? Porque uma vez a dose de sêmen contaminada com essa bactéria, certamente os espermatozoides morrerão, ocorrerá uma alta taxa de retorno ao cio e uma baixa número de nascimentos. Que bactéria é essa? Fala um pouquinho dela para nós. Essa bactéria é a Serratia marcescens. Então, ela é bem terrorista, no caso, né, quando ela entra no processo. Ela é uma bactéria ambiental. E nós precisamos, dentro da nossa operação, saber controlar ela, porque com condições ela cresce. E ela é uma bactéria extremamente resistente.
Então, não é qualquer antibiótico que segura ela. Então, a gente precisa garantir o nosso processo, né, nosso controle, para que ela não esteja presente, né, não entre dentro do nosso meio, da nossa dose, no caso, e também não tenha condições de crescer. Então, a gente precisa sempre estar controlando. E não é só ela, né? Ela é a mais terrorista, né? Que a gente sempre tem muito medo quando ela entra na dose, mas diversas outras bactérias, elas podem estar associadas a problemas, né? Que a gente vê como ocorrimento. Algumas dão menos sinais clínicos, outras estão mais graves, depende da toxicidade delas. Então, por isso que a gente sempre trabalha no meio controlado. Muito bom. Todas as outras bactérias são importantes, mas, digamos assim, a Serratia é, sem dúvida nenhuma, a mais perigosa e a mais danosa. Né? Uhum. Nós, veterinários, normalmente nos preocupamos em tratar a doença, mas você já falou aí que na reprodução, na qualidade de dose, para prevenir contaminação, o mais importante é trabalhar na prevenção. E aí, a gente acaba, no dia a dia, sendo questionados por técnicos, por veterinários, por pessoas do mundo da produção. Mas quais antibióticos tem no diluente? Quais antibióticos vocês usam? Quais antibióticos que estão aí? E a resposta que a gente sempre dá é que não é tão... O antibiótico no diluente é importante, mas mais importante é controlar as fontes de contaminação. Eu costumo dizer que a dose é um pacotinho fechado. Depois que você fechou o pacotinho da dose, o que está lá dentro foi você que colocou. Dentro disso, na tua experiência de todas as centrais que você assiste no Brasil, que você tem a oportunidade de visitar com frequência, são mais de 30 centrais, das principais centrais do Brasil que você já visitou, que você já teve a oportunidade de fazer trabalho. Na tua experiência, qual a origem, de onde vem essa contaminação que afeta a dose? A nossa dose, basicamente, que nem você falou, quando a gente fecha, ela está pronta. Dentro, né, dessa dose, tirando a nossa embalagem, que ela também, né, a gente precisa garantir que ela tenha um controle de qualidade também, não tenha nada de toxicidade, não só bacteriana, como da parte de plásticos, né, que podem interferir na qualidade da minha dose. Mas, basicamente, a dose, ela é feita do sêmen, né, que é a minha matéria-prima, vindo do macho, que é o meu material genético, e água. A água é 90% dessa dose. Então, nós temos duas principais fontes. Uma que vem do meu ejaculado puro, in natura, né, lá dentro do meu barracão, onde eu tenho meus animais, onde eu faço a coleta dos machos, e a água, que é quase 90% da minha dose, onde eu vou fazer a diluição. E hoje nós conseguimos fazer muitas doses por machos, então elas são diluídas no meu conservante, que é a água. Então, são as principais fontes de contaminação. Mas isso, para que essa dose fique pronta, né, eu tenho o meu processo e o meu ambiente. Então, são pontos também que eu preciso controlar que podem originar a minha contaminação. E eu preciso ter todos eles na minha mão, né, para identificar cada um desses gargalos que eu posso ter no meu processo, tanto na minha entrada quanto ali dentro da minha produção, para que eu controle eles e me antecipe algum problema. A gente fala assim que essa parte de contaminação bacteriana ela é complicada, porque nós não trabalhamos em um meio estéril. Nós não trabalhamos em meio estéril. As bactérias estão aí, elas estão no ar, elas estão lá no barracão, elas estão no nosso ambiente. Então a gente precisa controlar. E aí a gente tem métodos para controlar ela, mas para que eu consiga, né, controlar, eu preciso estar fazendo a minha prevenção. Né? A prevenção é a palavra-chave de todo o nosso processo. Eu adicionaria, né, a prevenção e mensuração. Eu acho que esse é a mensurar, né? E infelizmente a gente tem desenvolvido muito trabalho, né? Mas a gente sabe que existem poucos dados quantitativos. Até quantas bactérias eu posso aceitar numa dose de sêmen? Ou até quantas bactérias eu
tem o risco, né? E a gente sabe que, obviamente, a presença de serrate em menor quantidade é muito mais grave do que a presença do que a de quantidade. uma coli, por exemplo, né? Dentro disso, nessa experiência hoje, no programa Semi de Alta Qualidade da Bretanha, quais são os pontos de controle de qualidade, né? Como nós realizamos esses controles nesses pontos de controle? Água, semi-puro, como é que nós realizamos isso? Qual a importância disso? Então, é preciso a gente mensurar, né, esses principais pontos críticos de controle. Então, nós temos maneiras que nos dão sinais que pode haver um aumento de contaminação dentro do meu processo, dentro do material que eu utilizo, porém, nós não conseguimos enxergar as bactérias, né? A gente não enxerga elas. Então, eu preciso fazer análise em algum laboratório externo para que eu veja esse crescimento bacteriano. Então, os sinais estão ali. Eu preciso comprovar se isso realmente, né, tem contaminação ou não. Não é o achismo, né? Eu preciso ter alguma coisa que me diga. Então, dentro do nosso processo de produção, eu quero avaliar o sêmen. Preciso saber se está vindo o sêmen contaminado. Se tiver contaminação no sêmen, aí eu foco, né, em tentar controlar o que esse sêmen está levando, né, de contaminação. Se é dentro da minha coleta, se é a individualidade do meu animal, se é meu ambiente. Então, eu vou olhar itens dentro do meu processo ali. Outro ponto que eu preciso analisar, a água. A água é extremamente importante, porque eu tenho meios de controlar essa contaminação por filtragem. Então, eu tenho aparelhos que fazem isso. Então, eu preciso saber se a entrada da minha água tem um desafio grande ou não, que eu preciso ter aparelhos melhores, com limpeza e desinfecção maior. Então, eu preciso saber o desafio que eu tenho ali. Preciso que esse aparelho esteja funcionando para que ele me dê uma água de qualidade quando ela passa do sistema de filtragem. Hoje, como nós trabalhamos com grandes sistemas de produção de dose, eu preciso de um volume muito grande de água, né, para produção. Então, eu armazeno essa água, preciso saber se ela está ok, se o meu método de armazenamento está ok, que eu não contaminei essa dose, essa água. E também o final, que é o que vai misturar com o meu ejaculado, que é o meu diluente, o meu conservante. Eu não posso gastar, né, a energia do meu conservante com a contaminação da água se eu já sei que possivelmente o meu ejaculado puro lá do macho já vai vir com alguma contaminação. É difícil nós trabalharmos num meio que seja extremamente livre, né? Não é estéril, como eu falei. Então, a gente trabalha com um limite aceitável. Claro que eu não posso deixar o meu processo solto, né? Que o diluente vai resolver. Ele não vai resolver, ele vai auxiliar. Então, eu preciso controlar todos os pontos. E a água é um dos principais que nós temos muita ação em cima dela. Então, é preciso a gente monitorar. Não é só a gente ver o produto final, né? Eu preciso monitorar isso dentro da central. Então, é um dos principais pontos críticos. Depois que eu fiz isso, eu vou misturar, né, o ejaculado com o meu conservante, com o diluente. Vou ter a minha dose diluída, que vai ser a minha hora zero. Porém, essa dose ela vai ser resfriada, vai ter o tempo dela de armazenamento e a maioria das centrais enviam as doses para o seu consumidor final. Então, ele vai sofrer o transporte, pode ter oscilação de temperatura e vai ficar na conservadora do produtor, que é o consumidor final. E essas doses, elas têm uma validade. Eu quero que essas doses, até a data de validade, estejam com o quê? Contaminação controlada. Então, eu tenho mais esse desafio, que é esse ponto, que é quando essa dose sofre todo esse estresse dentro da central, ela vai ter menos estresse, que ela não vai ser transportada. Mas depois que ela passa por todo esse trajeto, hoje são enviadas doses por avião, por moto, por carro, a gente sabe do desafio logístico que o Brasil tem, né? Então, e eu preciso garantir a qualidade dessa dose lá no produtor, né? O que vai consumir até a data de validade. Então, também é um ponto crítico que eu preciso controlar. E aí eu tenho todo o histórico anterior. Se eu tenho o controle aqui desses pontos, eu consigo mais rapidamente identificar, corrigir, para que lá no consumidor final eu não tenha problema.
É fantástico, eu acho que esse, você tocou num ponto muito importante, né, Jana? Mais de 85% do tempo de vida de uma dose, do shelf life de uma dose, é dentro da granja. E para ela chegar à granja, Uhum. ela é conduzida da central até a granja por diferentes meios de transporte. Dentro da granja tem a questão da armazenagem. A gente sabe que cada dia menos, mas ainda existem geladeiras adaptadas, né? Não são conservadoras. Hoje ainda a gente tem um pouco uso de tecnologia, por exemplo, a internet das coisas, equipamentos ligados diretamente à internet, mandando sinal, mandando a mensuração da temperatura em tempo real, dentro do range de temperatura. Mas é um questionamento e sempre é um ponto de discussão entre os produtores de dose, os clientes e os laboratórios que fazem controle. Até onde vai a responsabilidade da central? A central é responsável pela contaminação da dose. Até quando? Até o último dia da validade da dose ou quando a dose sai da central? Qual que é a tua experiência, a tua opinião sobre? Então, a central, ela, dentro do processo, né, até essa dose ser embalada e despachada, ela tem a sua responsabilidade. E vem dentro do transporte. Então, até ela ser entregue no produtor, a central ainda está monitorando isso. E ela precisa monitorar porque ela precisa entregar esse material com qualidade. Chegou lá no produtor, ela tem que ter qualidade. E isso é o rastreio completo que a central deve ter. Quando ela entrou na granja, aí essa responsabilidade já vem para o produtor. Então, ele precisa garantir que tenha condições dessa dose permanecer viável e não dar condições para que não só a contaminação bacteriana, né, não aumente, que seria no caso de temperaturas mais altas, mas também de temperaturas mais baixas da conservadora que vão inviabilizar a minha dose, né, a parte dela estar apta para o uso. Então, aí ele tem essa responsabilidade no cuidar dessa dose, né, até o final. Por isso que associado a esse ponto de controle que é realizado com a parte de contaminação dessa dose a campo, normalmente é realizado o controle da temperatura que essas doses ficaram, porque não são informações sozinhas. Muitas vezes, como a gente até comentou antes, existe um limite, né, de contaminação. Então, eu posso ter mantido ele controlado ao longo do meu processo, dentro da central do meu transporte. Mas chegou na conservadora do produtor, a temperatura subiu muito lá dentro. Então, ele deu condição para que essas bactérias crescessem. E aí, eu posso ter um problema. Então, a gente rastreia todo o processo, está ok, quando vai lá ver que tem muita oscilação dentro da temperatura da conservadora. E isso é muito importante que o produtor tenha, né, isso na mão dele. E aí, também, as centrais que realizam esse controle acrescentem isso como um ponto de controle para que tenha todas as informações e daí depois não fique tentando rastrear coisas que às vezes não são dentro da central, mas fora delas, que são mais fáceis até mesmo de resolver. Eu acho que é importante também, né, Janaína, destacar que se o produtor manteve a temperatura da sua conservadora adequada, a chance de crescimento bacteriano vai estar muito reduzida. Obviamente, se a central fez o papel dela de não colocar a bactéria dentro da dose. Porque Exatamente. se a dose estiver contaminada com mais bactérias do que o esperado, nós também vamos ter o problema de crescimento bacteriano, mesmo em condições adequadas de armazenamento. Sim, todos os pontos lá críticos de controle, se eles tiverem alguma contaminação acima, elas aumentam em muito o meu risco de ter contaminação na produção final. Dificilmente eu vou resolver o problema no final. Eu vou resolver ele no começo. Exatamente. No final ali eu só vou gerenciar a consequência. Previsibilidade, né? Dar previsibilidade ao processo. E dentro do dar previsibilidade ao processo, anteriormente você falou em sinais de que pode haver contaminação na central, mas a gente não explorou isso. Como é que, sem uma análise, eu posso ter alguns sinais, alguns sintomas e que me levem a fazer uma investigação mais profunda? Que sinais seriam esses que eu poderia identificar na central ou até mesmo na granja? Na central, a gente já começa a visualizar desde a entrada do ejaculado.
Então, se o ejaculado começa a entrar mais aglutinado, eu posso ter mais patologia também, que a contaminação, ela tem essa consequência, ela aumenta a aglutinação ali, e aí os espermatozoides ficam um em cima do outro, aumentando a patologia. Então, eu já tenho um parecer que pode, opa, está acontecendo alguma coisa na entrada. Ainda mais que eu tenho um histórico, né? Eu avalio muitos machos, né, por dia. Então, eu vou comparando isso. Ó, esse macho aqui era ruim, agora ele tá ficando melhor, ou ao contrário, ele era bom, e agora ele tá ficando ruim, e não vem melhorando. Ah, a coleta dele tá mais difícil, o que tá acontecendo lá fora, né? Por que esse macho está dessa forma? Então, é uma maneira de identificar que está aumentando essa contaminação. E outra forma também, que é uma das formas mais rápidas, porque a parte de contaminação bacteriana que a gente precisa analisar, ela no laboratório externo, ou seja, ela tem um tempo, né, que precisa que as bactérias cresçam. E dentro da central, e até mesmo na granja, nós conseguimos ver isso mais rapidamente. E é um exame rápido que a gente faz, né, e não precisa de muita tecnologia, que é a análise da durabilidade. Então, a durabilidade, ela é uma importante informação para saber, né, como um sinal também, se há uma maior contaminação ou não. Claro que isso também interfere a individualidade do animal, do macho, né, que ele pode ter uma durabilidade menor. E algumas linhagens realmente têm uma durabilidade menor. Porém, a gente tem histórico, né? A gente vai avaliando sempre, a gente avalia todo dia. Então, a gente sabe quando aquilo extrapola o comum. A gente trabalha com uma porcentagem de aceitação, né, de animais que não aprovam. Mas, se aquilo aumentar 20%, 30%, a gente já sabe, liga um sinal de alerta que alguma coisa pode estar impactando e pode ser a contaminação. Então, uma dose que ela tem contaminação, ela vai durar a validade que eu coloco nela? Provavelmente não. Então, ela não vai chegar até lá. E aí, isso eu consigo ver na durabilidade. E essa é uma informação importante na granja também. Então, a granja, as centrais, normalmente, elas têm amostras, né, de todos os animais que são coletados e processados. Então, é um controle interno, né, que as centrais fazem, que é também uma parte do controle de qualidade. Dentro da central, né, que não, os custos não são altos de fazer e nem exige muita tecnologia. A mesma coisa na granja. Isso pode ser extrapolado para a granja. Precisa de equipamento, né, um microscópio simples, a gente consegue analisar com uma chapa aquecedora, e isso dá uma informação muito importante para o produtor, que ele vai garantir que a dose dele está ok ou não. E aí, se tiver contaminação, essa dose não vai durar, não vai estar ok para ele validar para fazer a inseminação dele. Então, é mais uma garantia. E aí, quando ele recebe essa dose, né, de um fornecedor, ele já pode entrar em contato com ele e falar, olha, aconteceu isso aqui, eu tô vendo que essa dose não durou, esse macho não durou. Como que tá aí na central? A central vai ter a informação. Se tiver ok dentro da central, a gente vai rastrear a temperatura dele, se aconteceu alguma coisa no armazenamento lá, né? Então a gente vai rastrear lá. E ele é um informativo importante, que não custa muito. E outra questão, é prevenção. Então, eu sei que se tiver ruim, eu não vou fazer a minha cobertura com aquela dose, né? Então, eu vou garantir também a minha parte da cobertura. O ideal, né, o mundo dos sonhos da suinocultura seria se toda a granja tivesse um microscópio e avaliasse pelo menos uma dose de cada Exatamente. Antes de usar, né? Certamente a atividade estaria melhor e os resultados reprodutivos ainda melhores, né? E isso que a gente não falou dos sinais, né? Isso aí é o que a gente pode antecipar antes de fazer a cobertura. Mas se eu não tenho esse controle dentro da minha granja, o que vai acontecer? Eu vou usar essas doses, né? Eu vou inseminar minhas fêmeas. E aí que tá. Aí vem o sinal clínico. Então, aí eu posso inseminar a fêmea, se essa contaminação for alta, pode ter esse corrimento, no caso, essa descarga vulvar, no dia da minha cobertura. E isso eu preciso rastrear muito bem o período, né, que pode estar acontecendo, porque se a dose estiver ok, realmente esse corrimento pode ter vindo lá da maternidade, mas eu preciso identificar isso, né, se teve alguma coisa na maternidade para diferenciar. Ou se não, né, essa fêmea, ela é inseminada, não apresenta corrimento ali no momento,
mas quando ela retornar ao cio regular, 21 dias depois, volta aquele presente, né, maravilhoso, que os produtores adoram receber, que vem dizendo que alguma coisa está errada. E aí, esse é um sinal muito ruim de verificar. O pessoal aqui está avisando que nós temos mais 2 minutos, Jana, antes de abrirmos para as perguntas, né? Reforçando aí, curta a nossa live, compartilhe, nos siga lá no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, @BretanhaSuínos. Para fecharmos aqui, Jana, a gente aprendeu muito nos últimos anos, a Bretanha, no nosso programa de alta qualidade, nas centrais que nós operamos, nós aprendemos muito nos últimos anos a trabalhar na prevenção e no controle de contaminação. Uma das coisas que nós desenvolvemos aí é a análise reversa. A análise reversa são doses que voltam do nosso cliente lá no último dia do prazo de validade, no último dia do shelf life, para análise de laboratório. Nós avaliamos, entre outras coisas, a contaminação. Temos lá uma meta de contaminação no máximo 500 UFC e temos um alvo uma meta de conformidade. Nós trabalhamos e recomendamos aos nossos clientes 95% de conformidade. Você já fez a conta ou você tem informação para dividir com a gente aí de quanto custa quando nós temos, por exemplo, 20% de não conformidade, ou seja, 20% das doses não tem a viabilidade esperada? Quanto isso custaria numa granja de 1.000 porcas, por exemplo, em dias não produtivos? Se a gente perdesse, né, tivesse esses 20% de não conformidade dentro de uma granja, esse custo nosso pelo dia não produtivo, porque essas fêmeas, quando a gente tem contaminação na dose, a gente considera que essa dose, ela tá, digamos assim, não conforme. Não existe meio conforme nessa dose, né? Ela não tem conformidade. Então, normalmente, ela me traz o quê? Retorno ao cio. Eu deixo de produzir leitões e eu deixo, né? Eu prejudico a minha taxa de parição. Isso fora, né, do normal. Então, ele é acima do que a perda que eu posso ter. Então, eu aumento meus dias não produtivos, aumento o meu retorno e eu posso ter o prejuízo de R$3.000 por semana em dias não produtivos que eu vou perder dessas fêmeas. Isso é um custo numa granja de 1.000 porcas. Isso é um custo muito alto para que eu tenha dúvidas dentro do meu processo. Então, a prevenção ela é extremamente importante. Hoje, se a gente considerar que uma avaliação, no caso da bacteriana, né, ela custa R$50 uma amostra e recomendamos que seja enviado pelo menos 5 amostras, né, semanais. Então, esse prejuízo que eu tenho em uma semana produtiva, eu pago 12 semanas de análise. Eu poderia estar me precavendo a esse resultado, né, precavendo a esse problema. Então, é importante não só ter essa prevenção dentro do processo da central, né, que é garantir a qualidade da dose que está sendo produzida, né, fornecida, mas também de quem recebe, né, quem está recebendo essa dose para ter mais segurança no seu processo e não ter prejuízo do dia não produtivo, do nascido, da taxa de parição. Muito bom, legal. Acho que essa é a principal perda, né? Quando você tem um produto com a dose, a perda vista é a retorno ao cio. Mas tem aquela perda não vista, não mensurada, que é a queda do número de nascidos. A gente tem experiência em clientes onde caiu 2, 3 leitões por uso de doses com problema de contaminação, ou mesmo não sendo CEVAT. Quando é CEVAT, a perda é maior. Né? Então, Jana, eu tenho certeza que se a gente continuar aqui, você tem assunto para conversar conosco até as 8 horas da noite, mas a gente já faz a nossa conexão Bretanha já no horário das 13 horas para o pessoal que está em granja poder aproveitar, poder assistir, participar. Então, assim, vamos abrir a 2 perguntas do público, né? E quem não por assistir ou quiser ver mais detalhes, nos siga, está lá no YouTube, vai estar lá no YouTube essa apresentação, esse material.
E também nos sigam nas redes sociais, podem tirar dúvidas, se quiser saber mais alguma coisa, entre em contato com o nosso time técnico, estamos à disposição de vocês. Quais perguntas temos aí para responder? Nossa, muitas perguntas. Então a gente vai até amanhã, gente. Deixa eu ver aqui para selecionar uma que já não foi abordada diretamente. Isso daí a gente vai precisar fazer mais lives, hein? Exato, exatamente. Aqui tem uma pergunta bem interessante do Lucas, que na tua opinião hoje, qual é a vantagem e a desvantagem entre produzir doses na própria granja ou comprar doses de uma central, de uma grande central, de uma central altamente tecnificada, sob o ponto de vista de qualidade? Então, hoje, normalmente, produzir internamente, a gente precisa de bastante tecnologia, né? Então, dependendo do tamanho da produção, isso ainda não se paga. Então, a gente acaba tendo menos tecnologia embutida, né, dentro do nosso processo de produção. E em centrais maiores, elas são especializadas na produção de doses. Então, ela já tem tecnologia embutida, controles embutidos, processos dentro dela. Então, tem uma vantagem maior. Inclusive, né, você passa a responsabilidade para essa central que é especializada nisso. E aí, internamente, é mais complexo, né, de fazer esse processo rodar. É possível, mas a gente precisa, né, que tenha maior tecnologia, digamos assim, ter um investimento maior, né, tanto nessa parte de controle também tecnológico do processo. Legal, legal. O nosso produtor, o nosso cliente, né, ele busca eficiência em custo. Mas muitas vezes o melhor custo não é o mais barato. O melhor custo, muitas vezes, ou na maioria das vezes, é obter a melhor produtividade. Né? E dentro desse aspecto, hoje, qual a tua experiência nos sistemas de controle de temperatura das conservadoras? Que tipo de ferramentas você tem visto a campo? Nenhuma, às vezes, ou seja, não vemos, né? Algumas delas não têm um controle de temperatura, o que é um risco, e isso nós estamos falando da grande maioria mesmo, né? Que são geladeiras adaptadas, né? Não são conservadoras específicas, mas com a tecnologia vindo, né, temos desde o termômetro interno, temos o termômetro que fica na conservadora, mas depende, né, tudo que é operacional dependente, né, que precisa de uma pessoa, a gente tem o risco de um erro maior, né, então precisa que uma pessoa vá lá, cheque se o termômetro está ok. Então, às vezes até tem o termômetro dentro da conservadora para checar a temperatura interna, mas ele está quebrado, né, então, ou não é zerado há muito tempo. E aí também temos as leituras que são internas com o Datalogger. Mas o que precisa fazer com o Datalogger? Retirar ele da conservadora, baixar a leitura. Eu não tenho ela imediata. E aí temos a tecnologia hoje, né, que é em tempo real, que com o aplicativo ele já te informa se tem algum problema ou não na conservadora, se teve alguma oscilação ou não. Porque como nós estamos passando para sistemas grandes, né, muitas vezes as doses, tem muitas doses dentro da minha conservadora. E isso é meu resultado. Isso é o que vai dar o meu nascido, vai dar as minhas fêmeas prenhas, e eu não posso também deixar isso digamos, a dúvida. Então eu preciso ter um controle, porque se der algum problema, são muitas doses que eu vou ter que descartar, que eu não vou poder utilizar, ou que se eu tiver que utilizar, eu estou assumindo um risco muito grande. Isso é importante, né? A parte de controles, né? Hoje a gente vive a era do digital, a era da informação digital, tudo. E na suinocultura ainda nós carecemos disso. Então, se a nossa assistência, se alguém precisar de mais informações, a gente se conhece sistemas de app que controle e você recebe a informação em tempo real. Sempre que a temperatura sair fora do range, está recebendo a informação. Isso é muito importante.
Tem uma outra pergunta aqui, eu vou abrir um pouquinho, vou avançar um pouquinho o tempo, já agradecendo aqueles interlocutores que precisam sair, mas vamos avançar aqui, porque essa pergunta é internacional, inclusive, vem lá dos Estados Unidos, né? Qual é a tua experiência, a Janaína, aí hoje, com a parte de pias, de pias de lavar, seja lavar mãos, lavar equipamentos, dentro do laboratório, né? Ele comenta aqui que é muito comum em centrais norte-americanas a 2 ou até 3 pias. Né? Como é que você vê isso como um risco de contaminação dentro dos laboratórios? Qual é a tua experiência prática com isso? Hoje, dentro dos laboratórios, a gente tenta tirar tudo que é itens que possam aumentar a nossa contaminação. Inclusive a água, né, que é um veículo. Então, ter pia dentro do laboratório não é recomendado. Claro que nós temos a parte que a gente precisa lavar os materiais. Porém, essa parte a gente tenta fazer ela externa. A gente sabe que tem centrais, né, que já são mais antigas até, que tem as pias dentro, né, no ambiente ali do processo. Então, isso é muito importante, principalmente na parte de descarte de ejaculado. Algumas delas usam para descartar o ejaculado lá. Ou seja, a gente vai formando biofilme, né, aumentando aquela contaminação ali e aumenta a nossa contaminação ambiental. Então, locais que não tem como modificar, né, a estrutura, a gente faz toda a parte de processo da limpeza, desinfecção, troca dos sifões, né, que ficam na pia, naquela dentro do laboratório, mas a recomendação é não ter, né, é evitar. Então, hoje a central trabalha com o mínimo de material possível dentro que seja possível de fazer limpeza e desinfecção. E se eu coloco mais coisas, são mais riscos de contaminação lá dentro e mais trabalho para a gente conseguir resolver. Tentar tirar, né? Tentar tirar os fatores de risco. Medir, tentar tirar. Prevenir, medir e tentar minimizar os riscos. Acho que esse é o grande para controle de contaminação. Aprendemos bastante. E agir o mais rápido possível, né? Exatamente, né? Acho que todos nós, toda a população aprendeu bastante sobre controles de contaminação e prevenção com a pandemia, né? Finalizando, eu vou fazer uma última, que a gente faz aqui uma resposta rapidinho. A Lívia nos pergunta aqui, um pouco mais técnica, se tem alguma característica especial no corrimento logo após a inseminação, seja mudança de cor, aspecto, qual que seria para levar, digamos assim, a direcionar para uma contaminação da dose e não oriunda da maternidade? O corrimento, às vezes, ele pode ser semelhante ao problema da maternidade, né? Mas, assim, corrimento, ele é contaminado. Então, não é claro, não é um corrimento claro, natural. Ele é de contaminação mesmo, tipo, como se fosse um leite condensado para escuro. Tem fêmeas que vêm muito mais, com uma quantidade muito maior, com um cheiro muito grande, que parece que sai até pedaços, assim, junto, grumos, formam grumos. Então, ele é muito diferente, por exemplo, de um corrimento límpido, de quando a fêmea está em cio, né, que é normal, que é claro, né, tipo uma clara de ovo. Não, ele é coloração de leite condensado azedo, digamos assim. E aí, também é diferente daquele nosso corrimento da cistite, né, que é o pó de giz. Muito diferente, porque ele é seco, ele é um pozinho mesmo. Então, a gente pode identificar. E quando é da dose, nós temos que ver esse período. Pode ser imediatamente após a cobertura, mas eu preciso olhar o histórico dessa fêmea anterior, porque eu preciso descartar vindo da maternidade. Então, se a fêmea já teve um histórico de toque na maternidade, às vezes não foi medicado, pode ser, né, lá da maternidade que veio isso. Da dose, se eu tiver associado a minha análise da durabilidade dentro da granja, eu já posso associar também. Então, são vários fatores que nós associamos, não é só a dose. E outro é quando essa fêmea retorna ao cio, porque ela abriu a cervix de novo, e aí esse corrimento pode vir. Se ele for em outras fases, dificilmente é da dose,
né? Porque aí a cérvix está fechada e se a fêmea permanece prenhe. Então eu preciso olhar esse período para conseguir identificar, para ser um indicativo, né, do problema de dose. Muito bom. Muito bom, Janaína. Muito obrigado pelas tuas considerações, pelas tuas explanações, sempre muito clara, muito detalhada, muito detalhista. A tua experiência aí desses anos aí conversando com os colaboradores das centrais, fazendo bastante extensão rural, levando conhecimento para a operação dos nossos clientes. Agradecer a todos os que participaram, reforçar que qualquer dúvida pode contactar @BTGSuínos no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, lá no YouTube também vai estar disponível o material. Se quiserem contactar a Janaína diretamente, @Janaína Rocha, se quiserem me contactar, @PedroIvo Quadros. Em todas LinkedIn e Instagram, no meu caso, a Janaína tem Facebook. Então, agradecemos e esperamos vocês no mês de setembro, onde nós vamos estar falando, então, de concentração. Vamos estar batendo um papo sobre concentração de doses. Muito obrigado, boa tarde a todos, bom resto de semana, Janaína, bom resto de semana, boa tarde, bom trabalho aí em Palotina, no Paraná, segue por aí. Paraná. Muito obrigada a todos, dúvidas a gente está à disposição e a gente sempre gosta de conversar. Então, estamos à disposição. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau.